Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme. E eu sou o Caio. Onde nós estamos no planeta Terra agora? Nós estamos no Canadá, cidade de Calgary, na região de Calgary, no norte da cidade, num bairro chamado Carrington. Qual é a temperatura agora? O pessoal tá querendo saber. Já chegou no verão? Porque eu tô vendo um sol aqui. 3 graus agora. 3 graus? A gente tá com o Chinook, aquele vento que... Um dos motivos que a gente não tá... Tá uma temperatura super agradável, mas um dos motivos que a gente não conseguiu gravar andando, a gente tentou, né? Diversas vezes hoje de manhã. Faz mais ou menos, acho que 1h30 que a gente tá dando uma volta, procurando se tem um lugar sem vento, mas com o vento não dá pra gravar. É por isso que a gente tá dentro do carro, né? Olha só, na semana que vem, dia 1 de fevereiro, terça-feira, a gente vai fazer uma masterclass sobre como sair do Brasil e vir para o Canadá. Evento online gratuito, você assiste da sua casa no horário que você quiser. Só que antes, vamos fazer uma introdução sobre o que a gente vai tratar? Porque é o seguinte, tem muita gente que quer vir para o Canadá, que está assistindo e fala assim, não, eu quero vir para o Canadá, mas eu tenho dúvidas e eu tenho algumas inseguranças. Sim. E a gente anotou aqui, porque a gente recebe bastante mensagem, né? Então vamos para as dúvidas e inseguranças? Vamos lá, cara. Primeira pergunta, aqui, ó, um bairro bonitinho aqui, né? Bonito, Um bairro né? novo, né? Você vai ver que tem algumas casas em construção ainda. Quanto custa uma casa aqui? Uns 400 mil? Aqui é por aí, é uns 400, 500 mil no máximo, né? É um terço de uma casa em Vancouver. Exatamente. Né? Olha que bairro bacana, né? A dúvida das pessoas que geralmente estão interessadas é a relação, e aí, o Canadá realmente vai continuar precisando de imigrante? Porque é o seguinte, eu vou começar o plano a Canadá, me comprometi, eu vou começar agora. Mas se daqui 3 anos o Canadá não precisar mais de imigrante, e aí, foi tudo em vão? Todo o tempo investido foi em vão? Sim. Eu acho o seguinte, em termos de imigração econômica, quando você pega o número total, você fala assim, bom, não tem muito, aí que tá, não tem como você prever como é que vai estar os números da imigração daqui 3, 4, 5 anos. Mas assim, o que a gente pode, assim, analisar, assim, tanto historicamente, com até uma possível eleição no Canadá, né, que às vezes, né, quando pode mudar alguma coisa, até em termos de, assim, se tiver uma eleição ou mudar alguma coisa, você sabe que em termos de imigração econômica, ou seja, a imigração que as pessoas no Brasil utilizam para vir para o Canadá, isso daí não vai alterar muito, em termos de número. Vai continuar alto. Basta ver o que aconteceu nos últimos anos, entendeu? A imigração econômica, ela não mudou muito, né? Agora, eu tenho um tiozão que tá assistindo e falou assim, cara, eu não sei se isso que você tá falando é verdade. Pros tiozãos que estão mais assim em cima do muro, a esposa já quer vir, mas o tiozão ainda tá meio, sabe, reticente. Sim, a gente gravou um podcast 234, que a gente colocou uma entrevista com o ministro da imigração atual, e ele mais uma vez falou assim, esse ano não só vai bater o recorde de 411 mil, mas ele já está considerando aumentar isso daí. Isso daí não são as nossas palavras, é a palavra do próprio governo do Canadá. E mais, olha só, para os tiozãos que estão mais assim, será que vai, será que não vai? Agora no começo de fevereiro a gente vai cobrir esse assunto. O governo vai divulgar um documento que ele divulga todo ano com as metas de imigração para esse ano, para o próximo, geralmente 2, 3 anos, né? Esse documento já vai dar para você aí uma segurança maior com relação ao compromisso da imigração canadense em relação a atrair imigrantes, né? Sim, então assim, para a gente tirar isso da frente, eu não me preocuparia em relação a esses números. Eu não mudaria meu plano no Canadá, eu ficaria preocupado ou preocupada em relação a esses números. E é interessante que mesmo durante a pandemia, o Canadá acho que foi o único país que continuou processando o pedido de imigração, né? Você viu o que aconteceu na Austrália, Nova Zelândia, né? Aqui continuou processando. Acho que até nos Estados Unidos parou, né? E aqui continuou, né? Teve mais centenas de milhares de pessoas que imigraram durante aí, né, 2020, né? Sim. E mais ainda em 2021, né? Então você vê que mesmo num período que foi difícil e complicado os últimos 2 anos, o Canadá manteve o compromisso de atrair. Ou seja, a gente não está dando aqui a nossa opinião sobre isso, a gente só está descrevendo fatos que você pode meramente pesquisar e ver, né? Inclusive a gente vai colocar diversos links sobre isso, link para podcast e vídeo nosso que a gente falou mais, né, sobre esse assunto, né? Exatamente. Outra coisa interessante é que a gente acabou de dar um rolê, a gente foi para uma cidadezinha aqui no interior de Alberta, Cochrane, porque a gente morou por quase 20 anos em British Columbia.
Então a gente está dando um rolê para escanear na área, né? Sim, a gente vai dar uma volta. Inclusive, assim, se tiver, eu vou até colocar agora, a gente tá parando no semáforo, a imagem das montanhas rochosas que a gente fez até num... Bonito, né? Muito bonito, né? Então a gente, assim, você passeando, viajando pelo interior do Canadá, uma coisa é certa: quanto mais do interior você vai, menos pessoas você vai encontrar e menos imigrantes você também vai encontrar, né? E o que a gente vê que esse é o problema do Canadá: as pessoas continuam indo para as grandes cidades, Vancouver, Toronto, Montreal, né, Ottawa, e o interior, o que acontece com o interior? Falta pessoas, falta pessoas. Quantos artigos, se você pesquisa sobre isso, falta de trabalhadores no interior do Canadá? É por isso que a gente viu esse movimento grande, né, de imigração, imigração provincial, províncias menos populares. Você pega, né, como Saskatchewan, você pega o programa de imigração do Atlântico, por exemplo, né? Programa do rural. O que é isso daí? Isso daí é o governo querendo incentivar que as pessoas emigrem para lugares dos menos populares que tem, né? É aquele negócio, o centro de Vancouver, a região central de Vancouver, a região de Toronto. Já tem bastante imigrante. Já tem bastante, sabe? Você sabe, todo mundo sabe, o governo sabe. Não, a gente não precisa. Salvo específicos cargos ou, sabe, algum segmento, assim, mas em geral não precisa. O que o governo, assim, nos últimos anos, né, deixou claro: a gente quer que as pessoas vão para o interior do Canadá. E assim, é mais flexível imigração se você tem intenção de ir para o interior do Canadá. É mais flexível, ponto. Se alguém falar diferente disso, fique com o pé atrás. Você tocou num ponto muito importante. Você falou de programas recentes que foram lançados pelo governo, né? E é interessante isso, né? Que se existe um programa de imigração, é porque há demanda, falta por determinados profissionais. Sim, porque senão não teria o programa de imigração. É esse que é o negócio. Não teria o programa de imigração. O programa existe porque falta profissionais. E interessante isso que você está comentando, Caio, que os programas mais recentes, o AgriFood, o Rural, né, o próprio do Atlântico, é para atrair para regiões que são menos populares. Exatamente. Ou regiões no interior, ou províncias que geralmente os imigrantes não querem ir. Que, por exemplo, até há poucos anos atrás, você falava vá pro Atlântico, o pessoal falava aonde que é o Atlântico no Canadá, né? A gente foi o primeiro canal no YouTube há 4 anos atrás a falar isso. Pare de ir para Toronto, pare de ir para Vancouver e vá para o Atlântico canadense. Inclusive, eu acho que é o vídeo que tem mais view no nosso canal, né? Acho que já passou de meio milhão de views, falando, né? de San John, né? Mas aí que tá, o primeiro post que a gente comentou a respeito do Atlântico, comentando da profissões em demanda, foi no final de 2013 e também no início de 2014. Quando a gente começou a falar do Atlântico, né? Muitos anos atrás, né? Porque a gente tinha o blog, né? Você tinha um blog, né? E o interessante, além disso, dentro ainda dessa questão de você buscar regiões mais longes, regiões mais no interior do Canadá, é que tem o fator custo de vida. Nos últimos anos, o que a gente observou, a gente ajuda brasileiro a vir para o Canadá há mais de 15 anos. O que a gente observou que nos últimos anos desvalorizou o real de uma forma mais acentuada, né? E as pessoas começaram a buscar alternativa. Sim. Então, olha só que interessante, além do Canadá tá querendo atrair as pessoas mais para o interior, esse interior tem um custo de vida mais baixo. O que permite muita gente que no passado falou assim: meu plano no Canadá não vai dar mais, entendeu? O Vancouver tá muito caro. Hoje em dia você ainda consegue compensar. Você ainda consegue compensar, assim, o mesmo dinheiro que você gastaria 3, 4 anos atrás indo para Vancouver, Toronto, você vai para uma cidade do interior, ou seja, o mesmo plano, com o mesmo orçamento. Você consegue hoje em dia. Mesmo com a diferença de dólar. Até nessa viagemzinha que a gente fez aqui pro interior, né? A gente viu casas sendo vendidas a $200 mil. Pelo menos era o anúncio, né, na estrada, né? $200 mil. A gente veio de Vancouver. O que você faz com $200 mil em Vancouver, se você quiser comprar um imóvel em Vancouver? Cara, nada. Você não faz nada. Você paga o sinal. Você não E olhe lá. Né? Você não compra nada em Vancouver com $200 mil. Um quinto. A gente teve uma cidade aqui que fica o quê? Uns 20 minutos de Calgary, né? Cochrane. Tinha townhouse, né? O pessoal tá perguntando que cidade, me fala dessa cidade que eu quero comprar, né? A gente tava em Cochrane. Depois a gente voltou mais pelo interior também. Depois pegou a estrada, né? Então assim, você vê o lugar. Tinham vários anúncios que a gente viu por $200 mil, né? Casas menores, claro, né? Sim. Mas que em Vancouver você pagaria por volta de $1 milhão. Pelo mais menos, ou menos, né? Então imagina só, sim, o real desvalorizou, mas é bom que você esteja assistindo esse vídeo e saiba que ainda há uma forma de você compensar essa desvalorização natural do real em relação ao dólar canadense, né? E sempre lembrando que é dólar canadense. O dólar canadense não é o dólar americano, né? Então
Valorizou? Valorizou, mas não igual ao dólar americano. Sim, né? o dólar canadense ele ainda é mais barato, né? Vamos dizer. Outra coisa. Deixa eu virar aqui. Vamos virar? Virar Pra aqui. onde você vai mostrar? Que bairro que você vai Não mostrar sei, a pro gente deu pessoal? um rolê aqui outro dia, né? Mas é que tava nublado e tal. Hoje né? tá bonitinho, Hoje né? tá bonito, né? Então vamos. Pessoal, vocês estão gostando do rolê? Aperte número 2 no celular se vocês querem que o Caio vire nesse bairro à direita. Aqui. Se você apertar número 1, ele vai continuar virando à direita também. E o nosso amigo Flávio tá mandando mensagem. Não, o Flávio ele fica mandando mensagem quando a gente tá gravando, né? Tá vendo? Olha lá, o Flávio. alguma piadinha que você mandou, algum meme, ele tá dando risada. Eu mandei, né? eu mandei. Então, pessoal, eu acho que uma outra questão acho que é muito importante é com relação à profissão. É normal que você tenha investido numa profissão no Brasil. Eu fiz faculdade, que nem eu fiz faculdade, você começou a faculdade no Brasil, e você fala assim, eu não quero jogar isso tudo fora e recomeçar do zero, né? Mas a questão da profissão é o seguinte, primeira coisa, quando falar em profissão, quando você vê alguém falando de profissões em altas no Canadá, a primeira pergunta que tem que ser feita, essa profissão ela é regulamentada ou não? Sabe por quê? Às vezes você fala assim, o Canadá tá precisando de engenheiros. Daí você fala assim, enfermeiro, é o enfermeiro, né? Ou engenheiros, ou enfermeiros. Fala assim, não, então quer dizer que eu posso ir pro Canadá, tal, não sei o que, tá precisando, o Canadá me quer, né? O Canadá te quer, aquele negócio. Mas o ponto é o seguinte, são profissões regulamentadas. Você não vai conseguir chegar aqui e executar essas profissões, né? E para regulamentar são anos e também dinheiro, né? Exatamente. Tempo de estudo, de formação e dinheiro. É por isso que a gente fala assim, não é uma regra, mas por isso que a gente fala, às vezes você tem que dar um passo para trás, ou você adaptar profissionalmente, entendeu? Vamos supor, um engenheiro, ele pode de repente vir aqui. Você vai até o final do cenário e é só uma pintura, né? Não é um cenário, é que nem no show de Truman, né? Vamos mais um pouco. Pessoal, vocês já assistiram o show de Truman? Eu assisti essa semana. É muito bom, né? Tem no Netflix, né? Mas sabe aquele negócio de você falar assim, eu vou ter que dar um passo para trás na minha profissão. Às vezes você vai ter que dar um passo para trás, sim, né? Dá um para trás para depois dar 2 para frente, né? Porque depois você vai estar trabalhando no Canadá, né? Exatamente, é normal, é temporário, sabe? Você fala assim, você quer saber? Eu vou começar com algo um pouco mais na minha profissão, mais para baixo, para depois, quando eu me tornar depois um residente permanente no Canadá, aí eu vou ser engenheiro, aí eu vou atrás, porque daí vai ser mais barato, eu vou ter mais tempo, né? Então assim, o Plano Canadá ele vai exigir, que eu acho que é um dos pontos que a gente vai conversar ainda um pouco aqui, dessa flexibilidade, ele vai exigir que você seja flexível também nessa parte profissional. Entendeu? Você não fica apegado muito à profissão. Aquela pessoa que está muito apegada à profissão, eu só posso fazer isso, eu só vou fazer isso, eu quero seguir na minha carreira, e você não está aberto para, talvez nos próximos meses, sabe? Sei lá, um ano, você vai ter que, sabe, dançar mais conforme a música. Se você não tem essa flexibilidade profissionalmente e você saber, né, identificar a profissão regulamentada e tal, isso aí vai dificultar o Plano Canadá para você. Agora, em 20 segundos, porque tem gente que fala assim, não, então quais profissões são regulamentadas e quais não são? Vamos colocar uma régua bem básica, só para o pessoal ter uma ideia, né? Geralmente o que é regulamentado no Brasil é regulamentado aqui. Sim. Então, por exemplo, profissões na área médica, que você comentou, ou engenharia, são regulamentadas. Sim, Outras profissões que não são no Brasil, geralmente, e aqui também é a parte de profissões técnicas, eletricista, encanador, marceneiro, é tudo regulamentado. Sim. Você tem que fazer um curso, tem que tirar uma certificação, tem que tirar o Red Seal, mecânico também é regulamentado, né? Então você tem que ter uma carteira profissional aqui no Canadá, né? E aí a pessoa fala assim, mas vocês me tiraram o chão. Quer dizer que todas essas profissões são regulamentadas, eu não vou poder atuar nelas. Aí vai a boa notícia, que a gente sempre tenta chamar a atenção no nosso canal. Há profissões desregulamentadas suficientes aqui no Canadá. E detalhe, muitas delas elas estão em alta. Muitas delas estão na lista de programas de imigração específicos sobre provincial, né? Um programa provincial, um programa piloto, né? Então tem a má notícia a respeito disso, que é a realidade, que você tem que saber isso. Não tem como você entrar na internet e começar a frequentar conteúdo sobre Canadá, Plano Canadá, sem saber essa questão de regulamentação. E a gente, né? é só o mensageiro, né? A gente só está passando a mensagem, né? E a boa notícia é exatamente isso, né? Que há ainda profissões suficientes, demanda suficiente para profissões em alta. Vamos dar alguns exemplos? Sim. Profissões dos seus amigos, Caio. O pessoal da área de TI, né? Quantas profissões são na área de TI estão em alta? É. A gente tem cliente aqui no Canadá que conseguiu oferta de trabalho e migrou através dessas profissões.
E é um mercado totalmente desregulamentado, a área de TI. E você vê também a expansão de programas de imigração para essa parte de TI também, né? A imigração, ela quer agilizar para trazer, para processar a imigração desses profissionais em diversas áreas. Dê uma olhada aqui no vídeo que a gente gravou a respeito de Alberta, aqui, novo programa de imigração em Alberta. Novo, né? Acabou de lançar aqui. Para profissionais de TI e áreas relacionadas. Não é só TI, não. Né? São 38 profissões. Entendeu? Então, dê uma olhada no vídeo que a gente postou semana passada para você ter uma ideia, né, do que a gente está falando quando a gente fala de demanda por profissão ou profissões que não são regulamentadas. A gente até comentou isso naquele vídeo, né? A gente está no bairro de Nolan Hill. Quando eu cheguei em Alberta meses atrás, porque a gente mudou, né, de Vancouver para Alberta recentemente, que se vocês quiserem saber mais sobre a nossa história, olha o tamanho do caminhão que está virando, olha o tamanho da caçamba dele. Se vocês quiserem, bonito, né, a caçamba, né, a caminhonete, né? Olha só. O que tem dentro aí, né? É uma casa? Né? Porque a gente tá falando de mudança, virou uma mudança gigantesca. Acho que o cara tá mudando também, né? E vai no nosso canal e veja o vídeo da nossa mudança pra cá, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa história, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei perto desse bairro aqui e eu andei muito aqui, né? É um bairro muito bonitinho aqui, você ficou pertinho aqui, né? E é gostoso de caminhar aqui, tem supermercado, tem tudo. Eles já estão ampliando a infraestrutura, né? Sim. Então, assim, voltando a profissões que são desregulamentadas, você falou da área de TI, você falou que aqui tem um programa específico. Pessoal de administração, né? A administração é desregulamentada. Assistente administrativo, que eles chamam aqui, né? E são trabalhos remotos, a maior parte você ainda trabalha na sua casa, se quiser, né? E aí tem a parte administrativa, tem a parte de marketing, que está crescendo muito, a parte de vendas, a maior parte das vendas são desregulamentadas, real estate, né? A parte de agente imobiliário é regulamentada, é curioso isso, né? Para você vender uma casa, você tem que ser regulamentado, mas para o resto é desregulamentado. Sim. Né? E tantas outras profissões, né? Toda essa área aí de atendimento ao cliente. A gente até gravou um vídeo, que é uma das profissões que está mais em alta, porque as pessoas ficam em casa, trabalhando de casa e usando o telefone para ligar para as empresas. E tem que ter um atendimento, né? Isso daí está crescendo muito, né? E muito mais. No nosso canal, se você digitar sem diploma no nosso canal, tem diversos vídeos falando de profissões em alta que não exigem diploma. É verdade, que a gente já gravou de vídeo, né? Profissões que você pode chegar aqui, executar, profissões que não precisam de diploma, não precisa de uma regulamentação. Vou para onde? Vamos por aqui agora? Nossa, o vento, não daria pra gente estar gravando lá fora, tá ventando muito. Agora, é verdade que depois dos 29 anos as minhas chances acabaram de migrar pro Canadá? Porque eu tô com 35 anos, eu tô com 45 anos e eu já desisti por causa da minha idade. A gente recebe, olha, essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, as mensagens que a gente mais recebe. O problema é a minha idade no Plano Canadá. Acabou pra mim o Plano Canadá, se eu já tenho acima de 29 anos? Quando você fala em termos da idade, deixa eu... Vindo uns carros lá. Essa questão da idade, deixa eu passar o versículo. Não, você tem que deixar passar, né? Senão eles vão passar por cima da gente. Acabou o vídeo. Eu sou bonzinho, né? Acabou o vídeo. Quando você fala essa questão de idade, porque você tem o processo federal, que assim, é o que assusta a maioria das pessoas, quando a pessoa fala assim, eu quero emigrar, mas eu vi que a minha idade já era, né? Isso daí em termos do Express Entry, do programa federal, né? Que você a partir, né? Você começa a perder ponto, né? Depois dos 29, 30 anos você começa a perder ponto, já começa a dificultar. Não é que é impossível, mas você começa a perder ponto. Cada ano você perde ponto. Mas se eu conseguir uma oferta de trabalho, Caio, aqui? Aí você consegue compensar. Ou uma né? experiência de trabalho. Você consegue compensar. Mais detalhes a respeito do Express Entry, a gente grava um vídeo passo a passo que a gente comentou o Express Entry. Sugiro até, inclusive, que você dê uma olhada nesse vídeo, né? Mas quando você vai para a parte provincial, ou daqueles programas que a gente está falando, programa do Atlântico, programa do Rural, programa provincial, você vê que a idade ela já ela não tem um peso tão grande, né? É bem flexível, né? Super flexível. Tem província que aceita até 55 anos de idade. Quantos casos nos últimos anos de pessoas acima de 40, acima de 45, clientes nossos que conseguiram emigrar, né? E até voltando ao começo do nosso papo, a gente está falando sobre essa questão de idade, está falando sobre essa questão de profissão desregulamentada. Quanto mais você vai para o interior do Canadá,
mais essas províncias do interior, mais flexível vai ser em relação a isso, né? Exatamente, mais flexível vai ser. Inclusive, mais flexível em relação, às vezes, até ao idioma. E eu acho que é um assunto também importante que a gente precisa passar, né? Tem muita gente falando assim, não, você não precisa de inglês para vir o Canadá. Isso é o maior absurdo, a maior mentira que você pode falar sobre o Plano Canadá. A gente mora aqui há quase 2 décadas. Para a gente fazer a nossa mudança de Vancouver, a gente não está falando de conseguir emprego. Só para fazer a mudança sem inglês não seria possível. Imagina o pesadelo que é você chegar aqui. Vamos supor, você confia numa pessoa que fala assim, ó, não precisa se preocupar com inglês, pode vir, não tem problema. Você imagina o pesadelo para essa pessoa chegar num país e ela não conseguir falar o idioma bem? Você não consegue nem reclamar que a internet tá lenta. Você não curte ligar Já falando, pensou? a internet tá lenta. Como que você reclama em inglês? Ó, the internet is Já slow. você precisa ligar para contratar a internet, ou conta celular, ou você precisa ir visitar apartamento para alugar, casa, Conversar com o preencher dono. uma aplicação, sabe? Abrir conta. Precisa procurar por emprego. Como que você vai fazer isso? Pô, é muito absurdo quando a gente ouve isso, né? Que não precisa de inglês. E né? aí, ó, Chega, é até e- perverso, né? Você falar isso pra pessoa. E ó que a gente ouve isso, hein? As pessoas mandam pra gente, né? Então o plano Canadá, ele é longo prazo. Você fala assim, eu não tenho inglês agora. A maior parte das pessoas que começou o plano Canadá, a gente dentro da área VIP, dentro da nossa plataforma paga de ajuda de brasileiros, inclusive a gente vai abrir inscrições no dia 7 de fevereiro, dentro da plataforma você vê que nos relatos de casos de sucesso, que a gente tem centenas, geralmente a pessoa começou estudando inglês, economizando dinheiro, verificando essa questão de província, onde eu vou estudar, faço uma faculdade no Canadá, como eu vou para o Canadá, né? Tudo isso faz parte do Plano Canadá. Tem pessoas que acham que às vezes o obstáculo é o final. E na verdade, o que a gente vê na prática é que o obstáculo, na verdade, às vezes é o primeiro passo seu. Foi pra gente e foi pra grande parte das pessoas que vieram aqui pro Canadá. Se você pesquisar no YouTube, a gente vê isso. Pesquisa histórias de brasileiros aqui no YouTube, vai no primeiro vídeo. Você vê que a pessoa ela começou realmente do beabá mesmo. Eu vou estudar inglês, vou pesquisar sobre mercado de trabalho, vou pesquisar província. Esse é o caminho, né? Realista. Não, e né, outra, do porque Plano tem aquele Canadá. negócio, fala assim, ó, eu não quero fazer faculdade no Canadá, eu quero sair do Brasil já com emprego, ou emigrar através do Express Entry. Mais importante ainda o inglês. Pô, você quer sair do Brasil com uma oferta de emprego? Pô, começa a praticar o inglês, sabe? Estuda, faz um curso, pega aqueles aplicativos que você consegue conversar com o nativo, sabe? Fala assim, ó, eu quero treinar para uma entrevista de emprego. Eu vou dar as respostas aqui, me corrige, fala como é que eu posso responder melhor, como é que eu posso melhorar a minha resposta. Começa a deixar afiado essa parte, entendeu? E começa a estudar, sabe? Não tem como. Não tem como você escapar do idioma. Então, a gente está falando de inglês. Não caia na conversa que você não precisa de inglês. A outra coisa é, não caia na conversa que no interior do Canadá não tem emprego, ou de que nas províncias menores, as províncias menos populares, você vai ganhar menos. Isso é uma conversa muito comum. Geralmente é aquele dito consultor educacional que quer vender um curso em Vancouver ou quer vender um curso em Toronto, e o interesse maior dele é em você comprar o curso. Ele não está tão interessado no seu Plano Canadá. Ele está interessado em te vender o curso na cidade que ele trabalha. Geralmente é uma cidade às vezes muito mais cara, que nem Vancouver, Toronto. Você vai comprar o curso, ele vai ganhar a comissão dele, né? Na verdade, ele vai ganhar a comissão dele. E aí você vai estudar você vai trabalhar numa cidade que não necessariamente você vai ter a relação de quanto você vai gastar e quanto você vai ganhar. No final o saldo vai ser tão positivo. Quantas pessoas a gente conhece que às vezes estão num lugar que às vezes até o salário é mais baixo, mas o custo é muito mais baixo. Esse negócio aí que você falou, essa semana a gente recebeu uma mensagem, lembra que você que mandou, na verdade, pra mim o screenshot, né? A pessoa falou assim, ó, eu conversei com um consultor ou consultora, e essa pessoa falou pra eu evitar essa região porque eu não vou conseguir, porque não tem muito emprego na minha área lá. E consultor que fala que aqui em Alberta não tem muito emprego pra pessoa ficar em Vancouver. A gente morou em Vancouver 17 anos. Essa é a cidade, uma das cidades mais ricas que a gente já viu aqui no Canadá. É construção pra todo lado, é loja pra todo lado. Infraestrutura muito melhor do que Vancouver. Uma infraestrutura excelente, até porque não tem montanha, é fácil você ir construindo, né? É que nem aquele jogo de videogame, né? Que você vai montando a cidade, né? Tudo certinho, né? Então Calgary é uma cidade super organizada, né?
Então isso daí é muito importante, sabe por quê? No final das contas, o importante é você saber equalizar bem o seu custo, porque afinal as pessoas estão economizando em real e convertendo para dólar canadense. Sim. É muito importante. Você equalizar isso com oportunidades de trabalho, né? Então fique atento a isso, não caia na conversa de que só tem emprego em tal região. Não vai para lá porque lá não tem emprego nessa região, nessa profissão. Não esqueça, o governo canadense intencionalmente, não é opinião nossa, o governo canadense intencionalmente está flexibilizando as regras, requerimentos de imigração para quem for para o interior do Canadá. E detalhe, a gente não vende curso no interior do Canadá. As pessoas estão falando, eles devem vender curso no interior do Canadá. Não, a gente não vende curso. A gente tem a maior audiência do YouTube nesse assunto. A gente não aceita anúncio, a gente não aceita parceria. O que a gente está falando aqui é o melhor para o seu plano Canadá. Exatamente. E detalhe, na aula 1 da Masterclass que começa semana que vem agora, a gente vai detalhar muito essa questão de lugares, cidades, províncias, custo de vida. Então é muito importante para você ter uma ideia assim, rápida ao mesmo tempo, uma ideia muito clara um voo aéreo a respeito do Canadá, do plano Canadá. Se se interessou por essa questão aí, a Masterclass a gente vai expandir bem isso. E imagens maravilhosas que a gente vai mostrar a respeito do Canadá, né? Para fechar, não menos importante, você tem que querer vir para o Canadá. Sabe por quê? Tem muita gente que está assistindo esse vídeo e a pessoa às vezes até tem um perfil excelente, como a maior parte das pessoas que seguem a gente tem um perfil excelente. Agora, às vezes a pessoa ela não quer genuinamente sair do Brasil e vir para o Canadá. A gente vê isso nitidamente em casais. Às vezes um do casal está muito afim de sair, possivelmente o que está afim de sair já fez intercâmbio, já morou fora, né? Já veio para o Canadá. E o outro não quer. Esse não querer pode ser o grande obstáculo no plano Canadá. Porque assim, se você quer estudar inglês, a gente não viu ninguém até hoje, de cliente nosso, seguidor nosso, falou assim, ó, eu vou começar a estudar inglês e estudou e não aprendeu no final. Não. Ou eu vou economizar dinheiro, ou eu vou, né, e não conseguiu. Agora, a quantidade de pessoas que a gente viu desistir porque genuinamente a pessoa ela não queria mudar de vida, ela não queria. E a gente respeita isso, a gente não está aqui para convencer que não todo mundo deve vir para o Canadá, né? O Canadá é bom para todo mundo. Não, a gente sabe que existe um perfil específico de pessoas que realmente vão gostar de ter esse estilo de vida que a gente tem aqui. Não, porque às vezes tem gente que fica até com medo do frio, né? Por mais que a gente fala assim, ó, não se preocupe, não sei o que, o Canadá tem uma baita infraestrutura, né? Você até comentou outro dia, você estava conversando com os amigos seus no Brasil, acho que ele perguntou, porque aqui tava tipo menos 15, daí se fosse na última vez que eu passei frio foi no Brasil. Foi no Brasil, exatamente, porque a infraestrutura aqui é excelente. É claro que você vai sair, vai estar frio, né? Mas a infraestrutura de transporte público, lojas, lugares públicos, as casas aqui são sensacionais, né? Então assim, se você já está falando que eu não vou eu até iria para o Canadá, mas eu não vou por causa do frio, geralmente, possivelmente é porque você não tem o perfil, e a gente respeita isso. Você não tem o perfil para morar no Canadá. Isso já é uma luz que você acende, você fala, talvez não seja a melhor opção para você. E aí tem aquela questão do risco também. As pessoas falam assim, não quero arriscar, né? Não quero arriscar ir pro Canadá. Mas assim, bom, ficar no Brasil você também tem que também fazer o risco Brasil? Existe um risco também, né? A partir do momento que você fala assim, não, eu não vou pro Canadá, mas você tá assumindo o risco de também ficar no Brasil, né? Porque essa é a alternativa, né, que você está escolhendo. E assim, o Plano Canadá, uma coisa que a gente já comentou no podcast no passado, ele exige uma coragem, né? Eu lembro que você falou assim, você precisa ter um parafuso. A gente até brinca, né? Você precisa ter um parafuso a menos. Precisa ter um parafusinho a menos. Ou não a menos, às vezes está solto o parafuso, aí só precisa dar uma apertadinha. Precisa disso, né? Porque quando você faz uma faculdade no Brasil, há garantia que você vai ter sucesso profissional? Quando você começa a faculdade, não há garantia em nada. Se você parar para pensar, não há garantia em nada. O Plano Canadá não há garantia. Por exemplo, a gente tem a melhor, mais testada plataforma de ajuda de brasileiros do Plano Canadá. A gente pode garantir que você vai ter sucesso? Claro que não. Porque vai muito da pessoa, vai muito do que a pessoa vai fazer e também vai muito do querer da pessoa. O que a gente pode garantir é que a gente tem a melhor plataforma, a gente tem a melhor ajuda, a gente tem a melhor metodologia de ajuda de brasileiros no Plano Canadá. Isso a gente pode garantir. Sim. Não, então assim, eu acho que essa questão da você ter a coragem de, sabe, enfrentar o Plano Canadá e ir atrás das coisas, isso daí é extremamente importante. Pensa bem, essa mudança que a gente, depois de 17 anos morando em Vancouver, a gente falou assim, você quer saber? Vamos pra Calgary. Sim,
Outro dia eu tava conversando com minha esposa. Minha esposa é consultora de imigração, a esposa do Guilherme também é consultora de imigração. A gente, né, conversa a respeito, sabe, de imigração. E minha esposa, ela é japonesa, né? E daí a gente tava conversando, é coisa pro negócio dela. E daí eu falei assim, ó, imagina só, você tem os japoneses que estão no Japão agora, querendo vir pra cá, tal, não sei o quê. E você tem muitos deles que vêm e outros que não vêm, que sabe, que manda mensagem pra você e tal. Qual que é a diferença desses dois? Sabe? Olha, pro japonês é até mais fácil você ver isso, porque o poder aquisitivo deles é bem melhor. Eles têm muitas razões para ficar no Japão, né? Exatamente, exatamente. E o poder aquisitivo de vir pro Canadá, para eles é muito mais fácil. Eu falei assim, qual que é a diferença então daquela pessoa que te mandou uma mensagem, só que não veio, e da que te mandou uma mensagem e veio? Ponto. Coragem. Coragem. A única diferença entre essas duas pessoas é que uma teve coragem de falar assim, você quer saber, eu vou. Ou amor e paixão, que nem a sua esposa. Agora te coloquei numa situação embaraçosa, né? Que era uma oferta irrecusável. Uma forma. Ela veio por causa disso, né? Um pouco de coragem também. Um pouco de coragem. Baita coragem. Então, pessoal, vamos continuar essa conversa de uma forma assim mais organizada, na lousa. A gente vai para o nosso estúdio, a gente vai explicar o Plano Canadá para vocês em detalhes a partir do dia 1 de fevereiro. Para participar, basta se inscrever em planocanadá.com. Segue a gente também no Telegram. Facinho, Telegram é facinho. Telegram. É pim-pim. Você se inscreveu no Telegram, tudo que a gente for atualizando, você vai recebendo. Hoje a gente gravou até um vídeo lá das montanhas e tal, né? Do vento. A gente tá entrando agora, daqui a pouco a gente já vai postar no Telegram. Então, vamos então pro Telegram também, pessoal? Telegram. Então o link tá na descrição. Tá na tela ou tá na descrição? Eu nunca sei, cara, quando eu falo. Tá na tela ou tá na descrição? Tá nos dois. Eu gostaria de fazer assim, ó. Clica aqui, eu vejo no YouTube. Né? Se você não vê aqui, assim, ó, no meio aqui, se você não vê, tá na descrição. Então tá bem explicado, né? Então a gente se vê na Masterclass. É isso então. A gente se vê lá. Até o próximo.